pessoas proativas, diferentemente aí das pessoas reativas, né, são as pessoas que escolhem agir para se antecipar, né, prevenir um problema aí de acontecer. As pessoas que agem antes do problema acontecer, elas costumam ter mais tempo, né, mais opções em relação ao que vai acontecer, né? Então, tem mais tempo para resolver um problema, tem mais alternativas para lidar com aquele problema, tem mais criatividade, tem mais possibilidade de melhoria. As pessoas que são mais reativas, ou seja, esperam o problema acontecer para lidar com ele, elas até podem se adaptar ao que aconteceu, mas elas têm menos tempo de reação, né? A reação se torna mais urgente, então com menos opção, às vezes acaba sendo uma coisa mais desesperada, o impacto acaba sendo maior e o controle menor, né? Então quem se programa antes tem um controle, claro que a gente não tem controle de tudo, mas quem se programa antes para o que vai acontecer tem um controle maior da situação. Quais são as características de uma pessoa proativa? Uma pessoa proativa, né, então ela tem uma capacidade maior de se antecipar aos problemas, né? Então ela se adianta a algo que vai acontecer, né? Diferente aí da ansiedade, que é se tentar viver hipóteses aí que talvez nunca vão acontecer. Quando a gente fala de se antecipar a problemas, a gente está falando de problemas reais, que provavelmente tem uma grande probabilidade, possibilidade de acontecer. Diferente aí da ansiedade, né, que são hipóteses que não devem acontecer. A gente está imaginando aí, mas não são prováveis de acontecer. Outra característica é o planejamento, né? Então a gente está focado em métodos e objetivos aí de solucionar algo. Então através de um conhecimento real, né, de uma metodologia de como antecipadamente resolver algo que vai acontecer. Também diferenciar aí da ansiedade, né? Não é algo que a gente está vivendo lá na frente. Então a gente está se planejando, se preparando para solucionar, mas a gente não está ainda vivendo no futuro, tá? Então, diferente da ansiedade, né? Que a gente está vivendo no futuro. E quando eu falo vivendo no futuro, a gente vive a ansiedade emocionalmente no futuro, né? Mas emocionalmente a gente acaba vivendo mesmo, nosso corpo sente essas sensações, os sintomas de como se a gente estivesse realmente vivenciando as situações que a gente imagina. Então, quando eu falo de proatividade, planejamento, é realmente planejar o que a gente vai fazer em relação ao futuro, mas estando no presente hoje. Outra característica aí é autonomia e eficiência. Então a gente confiar no nosso conhecimento, se não tiver suficiente, desenvolver esse conhecimento, né, para ter autonomia o suficiente para agir em relação aos problemas, né, que vem aí pela frente. Priorização, né? E em relação ao que vem pela frente, o que eu preciso priorizar, né? Quais são as coisas que eu preciso fazer que realmente trazem resultados? O que eu preciso fazer hoje que é base para o que vem a seguir, né? Então aprender aí a priorizar. As prioridades, elas estão de acordo com o que é importante ser feito. E a gente precisa aprender a separar uma coisa da outra e fazer, né, primeiro o que tem que ser feito, para depois fazer o que a gente gosta de fazer, né? Muitas vezes a ordem é essa. E uma outra característica aí é não procrastinar, né? Quem é proativo não procrastina e nem acumula tarefas. O que a gente está falando? De um tempo ideal de ação, né? Então a gente não vai nem empurrar demais, mas também nem ser apressado demais, né? E qual é esse tempo? Do que ele vai depender? Ele vai depender de planejamento, de conhecimento, né, do problema, de como solucionar o problema, da nossa percepção do problema, da nossa experiência de vida, né? Então, se a gente estudar o que está acontecendo, se a gente tiver autoconhecimento, autoconsciência, né, da nossa capacidade e do problema em si, né, conhecimento do problema, de como a gente pode resolver, de que pessoas ao nosso redor podem nos ajudar, né, melhor a gente vai também saber o tempo de resolver isso, né, sem nem procrastinar e nem ser apressado demais. Vamos voltar para o futebol? Não estou muito boa de futebol não, né? Acho que eu vou falar de proatividade mesmo, daqui a pouco eu vou chamar um amigo para falar de futebol. Quais são algumas lições aí do futebol, né, que a gente pode trazer para a ideia da proatividade?
Então a primeira delas, né, vamos falar de percepção. E como que isso se encaixa na proatividade? Então, se eu preciso cuidar de algo, eu preciso primeiro perceber o que está acontecendo e o que pode acontecer. Então, eu tenho que ter uma percepção aí dos fatos, né? E uma projeção também, uma percepção do que vem a seguir, de uma projeção do futuro, para eu conseguir aí me antecipar, né? Planejar o que vem a seguir, me antecipar ao problema. Então, criar aí soluções, né? Criar algumas hipóteses, né? Criar algumas ideias de como eu posso solucionar o problema, né? Tendo algumas ideias, estudando algumas saídas, eu posso então tomar uma decisão de qual que vai ser a melhor delas. E aí, pessoal, vamos falar então por que é bom ter uma boa percepção hoje em campo, no futebol, no momento da partida. É bom os jogadores terem essa percepção para eles analisarem melhor, ter uma melhor leitura do jogo. Para às vezes o time dele não está muito bem, está meio vulnerável na defesa. Então, vindo o jogador ter essa percepção, para ele conseguir, durante a partida, conseguir consertar esses momentos durante a partida, para às vezes não tomar um gol, ou às vezes o time pode olhar que o jogador não está muito bem, está errando muitos passes, e às vezes poder auxiliar o time ou o técnico fazer essa substituição na equipe para não correr o risco de tomar um gol, ou às vezes o time está errando muito gol. Então, assim, dentro de campo é muito bom ter essa percepção para que a equipe consiga obter um melhor resultado. Antecipação é importante? Muito! Isso é fundamental hoje no futebol, porque hoje o zagueiro ele precisa ter uma boa antecipação para roubar aquela bola, mas ao mesmo tempo ele não pode dar esse bote errado, para senão ele acaba sendo driblado e o atacante fazer o gol. E o atacante ter aquela leitura do jogo, às vezes enfiar aquela bola na onde não tem o zagueiro, para onde a defesa, ter aquela leitura do jogo. Bom, vai. Tomada de decisão. E aí, galera, por que é importante essa tomada de decisão? Digamos que tem uma jogada que o atacante está de frente, cara a cara com o goleiro. E aí ele vai jogar essa bola na esquerda, na direita, vai para cobertura ou driblar o goleiro. Então essa tomada de decisão está muito presente hoje no futebol, porque assim, a todo momento aquele jogo vivo lá, às vezes com os nervos à flor da pele, o time precisando ganhar. Então tem muitas tomadas de decisão e às vezes uma tomada de decisão errada, o time pode perder aquele campeonato. Então é muito importante tomar de decisão certa, no momento certo, que é onde nascem os grandes campeões. Igor, falando em campeão, o Neymar ainda precisa treinar chute a gol ou chega? Tá bom já? Passa a bola. Com certeza o Neymar precisa treinar bastante, porque se o Neymar não treinar bastante, acaba sendo superado por aquelas pessoas que trabalham duro. Às vezes não tem tanto talento quanto o Neymar, só que acaba pelo trabalho duro, superando o Neymar. Não quer dizer que você tem um talento que você pode abrir mão do treino. Funciona no nosso cérebro, né? A gente vai fazendo caminhos, é igual a habilidade para proatividade, né? Quanto mais a gente vai treinando, melhor a gente vai ficando. E a gente vai fazendo naturalmente, até sem perceber. Então, quando vem a bola, você já chuta naturalmente, porque você já conhece aquela jogada. Exato, automaticamente você já sabe, antes da bola chegar, você já sabe para qual lugar, caminho que você vai. Mas isso se consegue bastante treinando. Quanto mais você treina, mais você consegue desenvolver as suas habilidades hoje. Não basta só você ter talento, você precisa sempre estar praticando, treinando, para você conseguir uns ótimos resultados na partida. Hoje temos muitos jogadores super talentosos que acabando sua carreira muito cedo, por conta de que não queriam saber de treinar e acabavam abrindo mão de uma carreira brilhante pelo fato de não gostar de treinar. E às vezes tem muitos jogadores que não são tão talentosos, mas pelo fato de estar sempre praticando, sempre treinando, às vezes conseguem superar pessoas muito talentosas. Agora, se você é talentoso e você gosta de treinar, trabalhar duro, aí você consegue unir o melhor dos mundos, onde você vai conseguir ser um grande jogador. Outra questão aí que a gente pode pensar é a memória motora, né? Meu amigo vai explicar aí em relação ao futebol, né? Mas, né, quando a gente fala de proatividade, né, quanto mais experiência eu tenho, né? Eu falei para vocês que é uma habilidade, pode ser aprendida. Então, quanto melhor eu aprendo, quanto mais proativo eu sou, melhor eu fico nisso, mais autoconfiante, mais prática eu tenho nisso, mais eu consigo ver as coisas na frente, mais tranquilidade eu tenho de arrumar soluções na frente, mais prática de agir assim,
né? E isso vai se tornando comum na vida, até sem pensar a gente já vai se antecipando algumas coisas, solucionando sem ser apressado, mas também, né, sem se atrasar. Vai se tornando mais comum na vida da gente, né? Então é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo e passa a ser cada vez mais natural. E as emoções? Precisa controlar as emoções no futebol? É só quem tá na torcida ou quem tá no campo também? Principalmente quem tá dentro de campo. Digamos que o jogador, às vezes, ele tá cara a cara com o gol e ele erra o gol. Se ele deixar a emoção da torcida, que vai começar a ficar brava com ele, xingar, vai acabar piorando ainda o rendimento dele de campo. Então, às vezes, é bom o jogador ter a consciência, mais razão do que a emoção dentro de campo, para não deixar a emoção tomar conta e acabar ele piorando. Às vezes, se esconder dentro de campo, às vezes o jogador, se ele deixar a emoção tomar conta e ele tá errando a jogada, ele vai acabar se escondendo, não vai querer mais receber bola, não vai querer tomar para si a responsabilidade de dentro de campo. Então hoje trabalha muito ali dentro de campo, você a razão e a emoção para você conseguir equilibrar isso dentro de campo, não deixar a emoção tomar conta e você acabar fazendo uma partida ruim. E me fala uma coisa, o trabalho tático pode ajudar nisso? Muito. Hoje, antes da partida rolar, a gente já tá lendo a tática, né? Vendo como que a equipe adversária joga, pra gente poder estudar se é uma equipe que gosta mais de jogar no ataque, defensiva, e como que a gente vai poder bloquear esse ataque da equipe, como os atacantes jogam, qual lado, qual posição. Então a gente estuda a equipe antes, faz todo um trabalho, às vezes tenta o plano C, porque às vezes de recorrer da partida pode que faça toda uma estratégia para esse jogo, e você tem um jogador expulso com 5 minutos. Então às vezes a gente precisa ter muito estudo sobre a equipe adversária para não acabar tendo surpresas durante o jogo. Aê, valeu a participação, jogão! Valeu! Então pensando aí, né, pra gente, como que eu vou pôr isso em prática? Então, vamos pensar na prática. De novo, aí fazendo uma analogia, né, do nosso esporte do mês, futebol, tão amado futebol, né, versus a proatividade. Então, vamos colocar em prática com os fundamentos básicos do futebol, né? Controlar a bola. Então, preciso colocar algo em prática, preciso me antecipar o problema, eu preciso ter domínio do problema e ter domínio da solução, né? Controlar a bola mesmo. Conduzir a bola, né? Então, como que eu vou colocar isso em prática? Já tenho domínio do assunto, tenho domínio do problema, tenho domínio da solução, então como que eu vou executar isso? Tá? E depois, né, preciso passar a bola. Quem que está envolvido, quem eu preciso envolver, quais os impactos e o que vem a seguida, né? Isso vai ter uma reação e o que vem depois dessa reação. Tá? E depois, o chute a gol, gente. Vamos concretizar isso, né? E vamos concretizar também no sentido de habilidade, né? Criar esse caminho aí de prática, né? Conseguir ser proativo? Funcionou? Foi legal? Né? Foi uma boa experiência? Né? Tentar tornar isso algo mais comum, mais natural no dia a dia da gente. Olha que legal essa frase aí, com uma ótima referência do Cristiano Ronaldo, né? Fala de futebol, fala de proatividade. Jogadores proativos sabem que o futuro é moldado por suas ações presentes. Eles definem seu destino, pois estão sempre um passo à frente. A gente não pode controlar tudo, mas a gente pode controlar grande parte, né, do nosso futuro, grande parte da nossa colheita se a gente plantar hoje, né? Comecem seu plantio aí sabendo o que vocês querem colher. Tá bom? Sejam proativos, tentem fazer disso uma prática legal. O verdadeiro poder da conquista vem da preparação fora do pódio. Estude, aprenda e aprimore suas habilidades constantemente. Mês que vem, boxe com estudabilidade.